A Universidade Federal de Goiás oferece mais de 6.000 vagas no SISU 2020. As inscrições no Sistema de Seleção Unificado vai até domingo. Para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor Laurence Lopes, que é diretor do Centro de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação da UFG. Boa noite, muito obrigada pela presença, Laurence. Eu agradeço, à disposição sempre. Bom, primeiro, a gente precisa saber em relação a toda essa polêmica envolvendo o SISU, o Enem de 2019, né? Várias questões judiciais aí do Ministério Público Federal também, solicitando até mesmo o cancelamento do SISU, adiamento. Por enquanto, o SISU está mantido? Essa também é uma pergunta que nos intriga, né? Porque essa parte não nos compete ainda, né? Porque todo o SISU, nessa primeira etapa, ela é gerida pelo Ministério da Educação. Bom, mas vejamos que é um sistema nacional, né? Onde o exame é nacional, né? Envolvendo milhares de pessoas, né? E não é a primeira vez, né? Então existe todo um histórico que o INEP tem junto ao Ministério da Educação e junto ao SISU e Enem SISU. Então a gente acredita que vai permanecer as inscrições da forma como está. Mas nós realmente também estamos aguardando qualquer tipo de orientação futura. Mas por enquanto as inscrições já estão abertas, né? Vão até domingo. Isso. E o candidato tem que fazer direto no site do SISU, não é? Isso, as inscrições estão mantidas, né? Deve ficar atento a esse prazo, que o prazo vai até domingo, dia 26. Deve entrar no site do SISU, né? Fazer o seu login com a senha do Enem. E lá escolher as opções de curso. Tem 2 opções de curso, né? E depois, logicamente, a gente sempre orienta, né, que ele veja a forma de participação adequada à sua pessoa, né? Então ele tem que ver que tem vagas para ampla concorrência e cotas, que é a lei de reserva de vagas. Professor, explica para a gente, então, essa forma de participação. Quem que concorre? A ampla concorrência, que são 50% das vagas, Isso. né? E quem concorre para a lei de cotas, que são 50% para a escola pública, mas dentro desse montante ainda existem diferenças para pessoas negras, indígenas, não é isso? Isso. Então, como você bem disse, né, 50% das vagas para ampla concorrência, né, e 50% das vagas para a lei de reserva de vagas, que é destinado para estudantes oriundos de escola pública. Então esse é o primeiro recorte. Depois tem um recorte da renda, né? E em seguida o recorte da cor e raça, e um pouquinho mais o recorte da pessoa com deficiência. Então são várias opções de participação, onde o candidato tem que ficar muito atento à descrição dessa opção de participação, porque ela é que vai levar até conduzir a matrícula, caso ele seja aprovado. E caso não, depois a universidade verifique que não haja coincidência com as características daquela condição de participação, a matrícula pode ser negada. Então, por isso que a gente sempre pede para que todos tenham atenção sobre a descrição daquela opção de participação escolhida. Bom, professor, e quem faz a inscrição no SISU, é aprovado em uma das 2 opções de curso, já está matriculado? Tem matrícula presencial? Como é que funciona esse ano? Então, o resultado sai dia 28 da primeira chamada, que o MEC que lança esse resultado, né? Em seguida tem a matrícula na universidade, né? Então quem for escolhido nessa primeira chamada, ou na primeira, ou na segunda opção, deve fazer sua matrícula no período do cronograma, que inicia 29 no dia seguinte, né? Na UFG, esse primeiro período de matrícula, ele é online. Então ele deve acessar o sisu.ufg.br e confirmar sua vaga online. Depois terá um momento presencial de entrega de documentos e justamente para aqueles que têm cotas, né, verificação da reserva de vagas, né, das características. Bom, professor, e para quem não for chamado de primeira, né, quem não passar na primeira chamada, quem não for selecionado para um dos cursos, tem lista de espera, tem previsão para a segunda chamada, como tem funcionado nos últimos anos? Isso, o candidato tem que ficar muito atento, né, que no mesmo período que abre para os candidatos se matricularem nas instituições, nessa primeira fase da matrícula na UFG, também abre no Ministério da Educação, né, a possibilidade de manifestação de interesse na lista de espera. Então, aqueles candidatos que não foram chamados nem na sua primeira opção, nem na segunda opção, têm ainda a chance de manifestar interesse na lista de espera. Com essa lista de espera, todas as universidades fazem as próximas chamadas. No caso da UFG, nós teremos a segunda chamada, né, já está no cronograma, e depois teremos uma chamada pública, que é aquela seleção pública, né, onde nós fazemos a seleção e a matrícula ao mesmo tempo. Isso é para quem
estava na lista de espera ou é para um público amplo? Essa última chamada, essa chamada pública? Sempre vai basear na lista de espera. Por isso que é importante, né, o candidato não perder esse prazo. Certo, professor. Eu queria agora só que você lembrasse para a gente onde ter acesso ao edital, a mais informações, caso alguém ainda tenha interesse em conhecer algo. Na UFG, né, é o www.sisu.ufg.br. Todas as informações estão lá. No MEC, que é essa primeira etapa, né, é o site do Ministério da Educação. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua presença. Que agradeço, sempre à disposição. Boa noite.